Mateus capítulo 18, versículo 15. Como pastor, às vezes é difícil fazer algumas coisas. Mas eu tenho procurado reafirmar meu compromisso com Jesus, de que só me importa fazer a vontade dele. Tenho procurado reafirmar isso, dizer: Jesus, só me importa fazer a tua vontade, só me importa te agradar, Jesus. Mesmo que alguns possam ficar entristecidos, Senhor, me importa te agradar. Que adianta ser aceito por homens e rejeitado por Deus? Do que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Mesmo sendo pastor, é possível perder a alma. Mateus 18, verso 15. Senhor, nós oramos que o Senhor nos dê entendimento aqui para o que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus, amém. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Porque pode ser que ele não tenha reagido acolhendo a exortação e a correção, porque ele acha que quem o exortou está viajando na maionese. Então ele vai chamar mais 2 ou 3 pessoas, para os 3, 4 poderem chegar assim: não, é isso mesmo, você precisa se arrepender. 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja, que é o que nós acabamos de fazer aqui. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano, ou seja, incrédulo. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse texto deixa muito claro como nós devemos lidar com o pecado, e a pregação de hoje se chama Natureza da Disciplina. Esse texto fala sobre correções constantes. Então eu percebo que algum irmão está em pecado, e eu vou e eu corrijo ele. Eu percebo que ele continua em pecado, eu espero para ver se Deus vai mostrar para alguma outra pessoa que vai corrigir, ou eu mesmo vou atrás de uma outra pessoa e falar: cara, nós temos que orar por essa pessoa, nós temos que ir lá corrigi-la. Aí nós vamos lá. Se não adianta, ele não escuta mesmo assim, nós aplicamos a disciplina eclesiástica, que é o nome mais comum, ou a disciplina comunitária. E se mesmo na aplicação, na tentativa da aplicação da disciplina comunitária, aquela pessoa que cometeu o pecado, ela não aceita, Jesus diz assim: então você não considera que ele é convertido. Porque se ele fosse convertido, ele se arrependeria do seu pecado e aceitaria a correção da igreja. Logo depois disso, Jesus começa a dizer que aquilo que nós ligamos na terra também é ligado nos céus. E se nós concordarmos aqui, Deus vai conceder aquilo que nós concordamos em oração. Eu acredito que esse texto não está aqui por acaso. Esse versículo que fala sobre o que nós ligamos na terra. Porque não existe uma situação mais urgente onde nós precisamos concordar em um mesmo assunto e clamar para que Deus venha com uma intervenção,
a não ser quando alguém caído em pecado, depois de ter sido corrigido várias vezes, precisa de arrependimento e precisa ser restaurado. Então eu tenho certeza que nesse tempo Deus vai derramar a graça dele sobre o coração dessas pessoas como elas nunca experimentaram antes. Porque nós estamos fazendo não só aquilo que é bíblico, mas junto nós estamos unindo nosso coração para poder cuidar e realizar a vontade de Deus. E o que é ligado na terra vai ser ligado no céu. Deus vai ouvir a nossa oração, Deus vai restaurar nossos irmãos, Deus vai encher o coração deles de alegria de novo, e de paixão de novo, e de amor pela palavra de Deus. João Calvino diz que as correções constantes são um remédio que o Senhor prescreve para promover a salvação dos irmãos. As correções constantes, isso aqui que nós acabamos de ler, esses níveis que Jesus diz, eles são o remédio que o Senhor prescreve para promover a salvação dos irmãos. Muitos reformadores dizem que a igreja verdadeira aplica a disciplina, e a igreja verdadeira aceita e recebe a disciplina. Porque você precisa ser guiado pelo Espírito, para ter graça e amor e coragem para viver a palavra de Deus e tratar os irmãos segundo a palavra de Deus, ao ponto de expô-los a fim de curá-los. É preciso ser guiado pelo Espírito para fazer isso. E também é preciso ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É preciso ser nascido de novo, um verdadeiro convertido, para abrir o coração e dizer: eu aceito, porque eu não quero ser escravo do meu pecado. Isso sinaliza o quanto a palavra de Deus tem encontrado lugar no nosso meio. Não só naqueles que aplicam, mas também naqueles que recebem. A disciplina é aplicada em nome de toda a congregação de Cristo, em nome de todos os irmãos que se reúnem em torno da palavra de Deus. Porque o que nós fazemos é movido sempre pela palavra de Deus. Então, algumas coisas que eu quero refletir sobre a disciplina. A primeira coisa é que para receber a disciplina, 3 coisas são necessárias. A primeira coisa, para alguém receber a disciplina, essa pessoa precisa ser convertida. Nós não aplicamos disciplina em alguém que não é convertido. Senão, a gente ia ter que sair aplicando a disciplina no mundo inteiro. Mas a gente aplica a disciplina, que é a correção moral daqueles que já têm o Espírito de Cristo. E por isso eles são capazes de se parecer com Cristo. Nós só aplicamos a disciplina para corrigir os erros morais e éticos de alguém, porque essa pessoa tem o Espírito de Cristo e por isso ela é capaz de se arrepender e de mudar. Segunda coisa, essa pessoa precisa estar em comunhão com a igreja de Jesus Cristo. Uma pessoa que está abandonada por aí, que se diz cristã, mas não tem comunhão com o corpo de Cristo, não é uma pessoa que precisa de disciplina eclesiástica. É uma pessoa que precisa de restauração. É uma pessoa que precisa ser buscada e reevangelizada, e a gente precisa buscar resgatá-la. Porque a alma dela está muito ferida. O que ela precisa não é disciplina. Ela precisa lembrar que o Deus que a salvou é capaz de perdoá-la novamente, para que ela retorne à comunhão. A terceira coisa que uma pessoa precisa para receber disciplina, ela precisa compreender previamente a pecaminosidade do seu ato. Antes da disciplina eclesiástica acontecer, a pessoa precisa saber que aquilo que ela fez estava errado, porque ela foi instruída, ela foi pastoreada. E quanto a isso, nós não temos dúvida nenhuma de que nós instruímos e que as pessoas foram instruídas quanto àquilo que elas deviam ou não deviam fazer. E eu creio que esse é um dos motivos pelos quais aqueles que foram disciplinados não tiveram crise nenhuma. E apesar da tristeza momentânea, no momento em que o conselho foi conversar, não houve resistência. Não dá para a gente disciplinar alguém que não sabia que estava pecando. A disciplina sinaliza. E para isso eu quero ler alguns textos. Hebreus 4:7 diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O segundo texto é Salmo 32, do 3 ao 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Salmo 51, 11 e 12. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Não me repulses da tua presença,
nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Quando a gente aplica a disciplina nas pessoas, a disciplina sinaliza algumas coisas. Uma das coisas que a disciplina sinaliza é que os disciplinados têm o seu coração endurecido. Esse é o primeiro sinal, a dureza de coração. O Senhor falou, o Senhor mandou gente para orientar, o Senhor direcionou, o Senhor tocou, o Senhor tentou chamar a atenção para dizer não vai por esse caminho, o Senhor tentou de alguma maneira mandar algum irmão, ou em alguma pregação, ou em alguma devocional, Ele tentou falar, não faz isso, não vai por essa direção, evita isso, não vai naquele sentido. E aquele que recebeu a disciplina foi alguém que depois de ter ouvido Deus chamar a atenção, algumas vezes endureceu o seu coração, enquanto ouviu a voz de Deus. A segunda coisa que a disciplina sinaliza é a falta do temor de Deus. Se esqueceu quão profundo é ofender o seu Salvador. Quão profundo é ofender o Criador de todas as coisas. E como diz Tiago, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifar. O temor de Deus foi esquecido. Por isso nós pecamos. Terceira coisa que a disciplina sinaliza é a tristeza, como nós lemos no Salmo. Por que a tristeza? Porque a tristeza com certeza tomou conta da alma do crente. Ele não tem mais a alegria da oração, ele não tem mais a alegria do louvor, ele não tem mais o quebrantamento pela pregação da palavra de Deus, ele não tem mais nojo da carne, a comunhão com os crentes não tem mais o sabor, e as pessoas que um dia foram próximas, hoje parecem tão distantes por causa do endurecimento do coração. A tristeza é o retorno à escravidão. O crente que decide pecar, ele se colocou novamente debaixo do jugo do pecado, e ele está acorrentado por Satanás, como diz em 2 Timóteo, que já nós vamos ler. O diabo tem usado ele novamente para fazer aquilo que está escrito em Romanos capítulo 1, verso 18 em diante, para impedir que as pessoas conheçam a Deus através da prática da justiça. Porque o nosso pecado impede a revelação de Deus através da nossa vida. Como que as pessoas vão conhecer a bondade de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus através de nós, se nós não nos parecemos com Ele? O pecado nos coloca de novo debaixo da escravidão, debaixo do jugo. A tristeza também se deve ao fato dessa pessoa não conseguir abandonar o pecado. E às vezes a gente não consegue mesmo. E é por isso que o corpo de Cristo está aí. A quinta coisa que a disciplina sinaliza é a impossibilidade de ter comunhão com o corpo. É impossível. É impossível alguém que vive em pecado ficar alegre na companhia dos irmãos que estão falando sobre as coisas de Deus, porque o próprio coração deles se fechou para aquilo tudo. É impossível desfrutar da comunhão, daquela alegria, de ter prazer na oração. É impossível se reunir para poder buscar Deus junto. Isso não tem mais graça. Na verdade, muitas vezes, a grande tentativa é fazer o contrário, é se afastar da igreja. É por isso que muitas pessoas se afastam da igreja. Porque depois que elas retornam à prática do pecado e elas se colocam debaixo do jugo da escravidão, elas sentem tanto desconforto ao ouvir a palavra de Deus, ou receber oração, ou qualquer coisa que tenha a ver com o evangelho, ou arrependimento, ou a nova vida, que elas se afastam tentando evitar aquele desconforto, que na verdade é o próprio Espírito de Deus que gera, para tentar trazer quebrantamento e arrependimento. A comunhão fica impossível diante da prática do pecado. Não dá, não existe alegria, não existe graça, não existe paz. Então, em primeiro lugar, a disciplina sinaliza endurecimento de coração, a falta do temor de Deus, a tristeza no coração do irmão que pecou. Em quarto lugar, ela sinaliza um retorno à escravidão do pecado. Em quinto lugar, a impossibilidade de ter comunhão com o corpo. Em sexto lugar, a disciplina sinaliza, revela para nós a verdadeira e a falsa conversão. Busser,
um reformador que foi a maior influência de João Calvino sobre disciplina, ele escreve dizendo: além do mais, enquanto a igreja estiver aqui na terra, ela será sempre mista, contendo ovelhas, a saber, os santos e bodes, os hipócritas. As serpentes do joio são semeadas pelo diabo. Elas são bodes, não ovelhas. Naturalmente, elas passam despercebidas entre as ovelhas, mas certamente não são ovelhas. Como as sementes do joio estão escondidas entre o bom trigo, mas certamente não são o bom trigo. Se em qualquer momento essas sementes de joio e bodes revelarem a sua impiedade, eles devem ser disciplinados e levados ao cumprimento do devido arrependimento. E se rejeitarem a disciplina e desprezarem o arrependimento, devem ser tratados como pagãos e publicanos. Ele também diz: se existe joio no meio, eles devem ser tolerados até a colheita, a menos que se tornem tão salientes que possam ser arrancados com vantagem e sem perigo para o trigo. Esse foi uma das maiores influências de João Calvino. E o que ele diz para nós é: a igreja sempre vai ser mista. Sempre. Sempre no nosso meio vai ter gente que não é convertida e que está participando dos nossos cultos, das nossas atividades e da nossa rotina. Tudo bem, esse não é o problema. Jesus fala que essas pessoas não convertidas são o joio, que os convertidos são o trigo. Porque o joio parece com trigo, mas na verdade não é trigo. E ele não produz nada, ele só atrapalha o crescimento do trigo. E essas pessoas que não são convertidas, enquanto elas convivem com a igreja, geralmente essa é a função delas, elas só atrapalham o funcionamento da igreja. Mas o Senhor Jesus diz: nós temos que deixar elas lá. Por quê? Porque nós corremos o risco de arrancar alguém que não é joio. Nós não devemos, como igreja, ou como pastor, ou como autoridade na igreja, como diáconos ou presbíteros, tentar descobrir quem é convertido e quem não é convertido. Isso não é a nossa função. Então a pessoa chega, ela recebe instrução na palavra de Deus, ela é discipulada, ela faz a escola dos catecúmenos, dos novos membros, e ela pode chegar e dizer assim: não, eu recebo Jesus Cristo, eu recebo a disciplina da igreja, eu aceito, e ela é batizada, e ela faz a profissão de fé, e ela convive aqui. No entanto, ela não é convertida. Isso pode acontecer, e com certeza isso acontece. Existe e vai existir sempre, porque Jesus disse que vai existir sempre. A questão é que essas pessoas precisam ser toleradas, com uma exceção. A não ser que em algum momento de suas vidas elas revelem para toda a comunidade que elas não são de jeito nenhum ovelhas do Senhor Jesus Cristo, por causa do tamanho da impiedade e tamanho do seu pecado. Então, nesse caso, essas pessoas vão ser convidadas, intimadas pela igreja a receber a disciplina pública. Mas como elas são bodes, a resposta delas vai ser: não, eu não aceito vocês mexendo na minha vida, me expondo, tratando o meu pecado, falando comigo desse jeito, porque eu exijo respeito nesse lugar, e eu não quero ser exposto. Isso é invasão de privacidade. Todos os princípios do reino acabam ficando para trás da privacidade que ela quer ter e do amor à reputação que ela tem. Por quê? Porque ela é um bode, ela não é uma ovelha. Então, a disciplina, ela também serve para nós, ela também sinaliza para nós a verdadeira conversão e a falsa conversão. Nós já tivemos aqui no nosso meio gente que foi disciplinada e no oferecimento da disciplina, na aplicação da disciplina pública, a pessoa saiu da igreja. Biblicamente, o que nós temos para entender é que Deus nos traga arrependimento se nos faltou graça e amor. Porque a gente tem tanta preocupação em revelar o caminho de Jesus, principalmente nesses momentos. Mas o que a Bíblia diz para nós é que pessoas que rejeitaram a disciplina, depois de terem sido exortadas e corrigidas, são pessoas que 99% da possibilidade é que são pessoas que não são convertidas.
E nesse momento nós precisamos entender que essa disciplina que foi aplicada revela para toda a igreja que esses irmãos são ovelhas de Jesus Cristo. Que eles foram lavados pelo sangue de Jesus, eles têm experimentado uma renovação de mente. Por um momento eles podem ter sido enganados por Satanás e feito cativos de Satanás para cumprir a sua vontade. Mas eles se deixaram conhecer pela igreja, se deixaram conhecer pela palavra de Deus. Todas essas pessoas, sem exceção, vieram pessoalmente me contar seus pecados. Eu não fiquei sabendo por terceiro. Elas mesmas vieram contar para mim. Isso mostra já uma postura de quebrantamento. E uma postura de alguém que entende que é parte do corpo de Cristo. Por isso, nesse momento, a igreja não tem motivo nenhum para desprezar esses irmãos. Pelo contrário, eles já estão sendo disciplinados, conduzidos por um momento de reflexão profunda. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus deixa para nós que existe mais um estágio da disciplina ainda. Que é, se no caso da disciplina, os disciplinados não aceitam, eles precisam ser excomungados. Eles precisam ser expulsos do meio da comunidade de fé. Por quê? Porque é gente que, se dizendo irmão, espalha um tipo de comportamento pecaminoso no meio do povo e não aceita a palavra de Deus para os corrigir. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 5, quando ele diz que tem um homem que dormiu com a própria mãe. Ele diz assim: a imoralidade de vocês chegou em tal nível que tem um cara dormindo com a própria mãe. E me admira que vocês ainda não expulsaram ele da igreja. Vocês deviam se reunir no poder de Jesus e no meu espírito também, para discipliná-lo e expulsá-lo da igreja, para que ele possa se arrepender de alguma maneira. Para que a punição que ele vai receber por causa do seu pecado e por causa da sua dureza de coração, que essa punição faça com que ele se arrepende, chore amargamente e volte restaurado. As palavras de Paulo vocês deviam entregar o corpo dele para Satanás para que a sua alma fosse salva. Em outras palavras, quando o Johnny veio aqui, na primeira vez em que Jesus falou que aqui era o lugar dele, eu preguei sobre Romanos capítulo 2, que fala sobre a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. E logo depois do culto, eu sentei com a família dele, e a mãe dele veio: pastor, você precisa fazer alguma coisa com meu filho. Ele está assim, fazendo tudo de errado. Faz alguma coisa, pastor. E o Johnny estava com 20 anos, 19, 20 anos. E eu perguntei: Johnny, quantos anos você tem? Ele falou: tenho 20. Aí eu falei: ó, Grace, ele já é adulto. Se ele quiser, ele fala. Mas a gente não tem que obrigar ele a falar nada aqui. Porque ele mesmo foi pego de surpresa na conversa. Nós sentamos na roda e ela começou a falar as coisas como se ele não estivesse lá. Esse é o desespero de uma mãe que quer ver a vida do filho ser restaurada. Eu falei: Johnny, se você quiser, depois nós conversamos. Ela falou: mas pastor, olha só como é que está a vida dele. Eu falei: é muito simples, Grace. Deus vai trazer ele, mais cedo ou mais tarde. Pode levar 5 meses, pode levar 50 anos. Se ele é o escolhido de Deus, Deus vai trazer arrependimento para ele. Mas enquanto ele permanecer no pecado, é muito simples. Ora para Deus mandar os demônios atrás dele. E o Johnny estava do lado. Até hoje eu conto essa história. Porque é totalmente bíblico. Às vezes a gente endurece tanto o coração em relação ao pecado, que Deus tem que chegar nesse ponto. Às vezes não é a igreja que disciplina, não. É Deus que dá um jeito do cara ficar afastado da igreja. De um jeito que ninguém consegue explicar. E foi Deus mesmo que afastou o cara da igreja. Porque ele se endureceu tanto lá dentro, que Deus afasta o cara e manda todos os demônios lá atormentar ele, para que de alguma maneira ele possa se arrepender e chorar pelos seus pecados e voltar restaurado. Esse é o último nível da disciplina, que não é o que nós vamos fazer aqui dessa vez. Porque a confiança do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 5 é tão grande, de que quem estabelece a igreja é o Espírito Santo de Deus, que ele diz assim: expulsa esse cara da igreja, porque se ele for um verdadeiro convertido, ele não vai subir, e ele vai voltar arrependido. Porque o Espírito de Deus vai atrair o coração dele de volta, de um jeito que ele não vai aguentar ficar sem ser pastoreado. A confiança do apóstolo Paulo de que é o Espírito que estabelece a igreja. Por outro lado, se ele não for convertido, que ele fique lá mesmo, porque ele só está atrapalhando o crescimento da igreja de Cristo Jesus.
muito bom lembrar que algumas semanas atrás eu preguei falando sobre os calvinistas, os arminianos, os pantos, os pagodeiros, o céu, o inferno e o contraste. E é muito bom lembrar que o que eu disse foi que, apesar de todas as diferenças que nós podemos ter aqui, existe uma única coisa que nos une: é que nós amamos Jesus. E nesse caso, aquele que cometeu o pecado vai se arrepender e vai aceitar a disciplina, porque ele ama Jesus, independente da sua perspectiva de quem Deus é. Essas 6 coisas são sinalizadas na disciplina. Primeira, nós vemos que houve endurecimento do coração, falta do temor de Deus, tristeza profunda, retorno à escravidão, impossibilidade de ter comunhão com o corpo, e revela se a pessoa é verdadeira convertida ou não. Eu quero falar sobre coisas que a disciplina gera. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Nós leremos alguns textos porque eu acredito que existe a necessidade de deixarmos muito claro o quanto a disciplina é bíblica. Deuteronômio capítulo 8, versículo 5, diz: sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Versículo 1: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê? Nós lemos no versículo 5 que Deus está disciplinando o povo. E aí a gente vê a primeira coisa que Deus está fazendo. Deus guiou eles pelo deserto por 40 anos para humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Se chegou um momento em que o crente precisa de ajuda para lembrar quem que ele é. Que ele precisa de ajuda para lembrar da onde Jesus tirou ele, do inferno eterno do qual Jesus o resgatou. Gente, uma coisa que me aflige quando eu começo a pensar é: o inferno não tem fim. O inferno não tem fim. Quem for para lá não vai acabar nunca. Ele não tem saída. E o próprio Deus morreu para me salvar e me tirar de lá. Isso requer de mim uma entrega completa de tudo que eu sou. A disciplina, ela tem como primeiro objetivo trazer humilhação, porque o crente precisa lembrar quem ele é. Ele
preferível ficar no escuro. Tratar o pecado restaura a comunhão com o corpo. Quer dizer que o pecado destrói a comunhão do crente com a igreja. E a igreja se torna obsoleto, insípido, sem graça, o culto não quebranta mais, a oração não mexe mais. Talvez mais pessoas precisariam de disciplina aqui na igreja hoje. Às vezes Deus conduz a gente por um momento de sequidão, que é simplesmente parte do processo de tratamento do nosso caráter. Mas muitas vezes a gente passa por um endurecimento, um esfriamento, que nós não sabemos porquê. E é por causa do pecado que nós temos cometido, mas nós temos tratado ele como se ele fosse normal. A disciplina restaura a comunhão daquele que estava indiferente quanto à igreja e o pecado. E em quinto lugar, queria que você abrisse a Bíblia comigo, 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabe que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto a instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Paulo começa falando que dentro de uma casa existem vasos de honra e vasos de desonra, e que aquele que se purifica dos seus pecados se torna um vaso de honra útil ao seu possuidor, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E depois ele orienta que o servo do Senhor deve disciplinar com mansidão, na expectativa de que Deus traga arrependimento, retorno à sensatez e a libertação dos laços do diabo. Por quê? Porque a prática do pecado nos faz retornar à escravidão do pecado. A prática do pecado nos faz retornar a um tempo onde nós atrasamos aquilo que Deus tem na nossa vida. Mas a disciplina traz retorno à sensatez, a libertação dos laços do diabo, os quais Ele jogou sobre nós para fazermos a sua vida, fazermos a sua vontade. E eu quero encerrar lendo Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por Ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne,
que nos corrigiu e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. E depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Por isso, se anime. Se anime, você que recebeu disciplina. Igreja, é tempo de cuidar, é tempo de restaurar, para que aquele que está manco, aquele que está ferido pelo seu próprio pecado, não se extravie, mas ele seja curado, ele seja restaurado. Vamos orar?